Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós iremos comentar as aplicabilidades clínicas da atropina. É um medicamento que costuma gerar bastante dúvida no dia a dia aí do exercício profissional e eu estou aqui justamente para isso, para tirar suas dúvidas, para dizer quais as aplicabilidades clínicas da atropina. Eu vou colocar um slide para facilitar o entendimento da minha fala e que para você acompanhe o raciocínio da aula. Se você ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é @prof. Vinícius Magalhães. Corre lá, dá uma passada por lá, porque todos os dias eu estou no Instagram colocando conteúdo de qualidade sobre farmacologia, farmacoterapia, clínica, resolvendo casos clínicos. E por lá a gente tem um contato mais diário. E se você ainda não me acompanha aqui no canal, já aproveita e se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhum tipo de conteúdo que eu posto por aqui. Atropina. O que é a famosa atropina? A atropina é um medicamento que ele é antimuscarínico clássico, ou seja, ele é antagonista de determinados tipos de receptor. E qual receptor é esse? Receptores muscarínicos. A atropina, ela vai bloquear os receptores muscarínicos. Ela bloqueia os receptores muscarínicos. Receptores muscarínicos da acetilcolina. E a acetilcolina, ela é o principal neurotransmissor do sistema parasimpático, tá? Antes de prosseguir aqui com a fala sobre a atropina, eu queria dar uma dica para você. Quando você estiver estudando farmacologia, farmácia clínica, farmacoterapia, fisiopatologia, seja lá o que for que você estiver estudando na parte de clínica ou de farmacologia, sempre tente enxergar a aplicabilidade no dia a dia desse conteúdo, porque senão esse conteúdo ele vai se perder, você vai criar volume, saber muita teoria e na hora da prática, como é que funciona, tá? Por esse motivo que você precisa ficar atento a esses detalhes de alinhar teoria e prática. Então, bora para a aula. A atropina, ela é um antimuscarínico, medicamento antimuscarínico, que vai bloquear os receptores muscarínicos da acetilcolina. A atropina, ela vai atuar nos receptores muscarínicos tipo M1, M2, M3, M4 e M5. Quando a atropina ela chega nesses receptores aqui, o slide está saindo involuntariamente. Quando chega nesses receptores aqui, o que vai acontecer? O parasimpático ele é bloqueado e ocorre aumento de frequência cardíaca. E você vai ver durante essa aula que a atropina ela é usada para aumento de frequência cardíaca, que ela reverte bradicardia. Redução das secreções e dilatação da pupila. Por quê? Porque o sistema parasimpático ele é bloqueado pelo uso de atropina. As principais indicações clínicas da atropina, uma delas é para reverter bradicardia. A atropina ela é usada para reversão de bradicardia. Aí você me pergunta, o que é bradicardia? Bradicardia é quando o paciente ele está em repouso e ele mantém um batimento por minuto menor que 60, tá? Isso é bradicardia. O coração bate menos do que deveria. Abaixo de 60 batimentos por minuto, o paciente estando em repouso. Isso é uma condição de bradicardia. E o que é utilizado em uma situação emergencial para reverter uma bradicardia sintomática? A atropina ela é muito utilizada nesses casos, porque a atropina ela reduz o efeito do nervo vago sobre o nosso coração. E o resultado desse processo é que vai aumentar a frequência cardíaca. E quando a gente aumenta a frequência cardíaca, a gente, consequentemente, aumenta a PA, aumenta o aumento de frequência cardíaca, vai deixar o paciente mais ali normotenso. Indicado para bradicardia sintomática, especialmente em contexto agudo.
agudo. Outra condição da utilização da atropina é como antídoto. A atropina, ela pode ser utilizada para quando o paciente ele está intoxicado por organofosforados, por carbamatos ou por cogumelos muscarínicos. Memorize que a atropina ela também pode ser utilizada como antídoto. Antídoto para quais condições? Intoxicação por organofosforados, carbamatos e cogumelos muscarínicos. Deixa eu situar você sobre esses nomes bonitos. Organofosforados e carbamatos são aqueles pesticidas que é muito utilizado na agricultura, na lavoura. E o paciente, o usuário dessas substâncias, em muitos casos nem sabe o perigo, o quão perigoso são essas substâncias. E nós temos um índice muito alto ainda de intoxicação por esses pesticidas. E a atropina, ela é muito eficaz nesse contexto, para reversão de intoxicação. Além disso, ela atua revertendo os sintomas muscarínicos como um todo, como broncorreia, broncoespasmo, cialorreia, sudorese excessiva e bradicardia. Foi o que a gente comentou anteriormente, que é a bradicardia, a reversão da bradicardia por atropina. Até o momento, nós já temos duas situações de uso da atropina. No primeiro caso, é a reversão de bradicardia. E o segundo ponto é como antídoto para a reversão de algumas substâncias, como os organofosforados, carbamatos e cogumelos muscarínicos. O paciente, quando ele está intoxicado por organofosforados, ele vai apresentar uma clínica bem peculiar, como uma salivação é muito presente, a intoxicação por organofosforados, uma salivação extenuante, miose, em casos bem mais graves, inconsciência, fasciculações musculares, um suor excessivo, uma diaforese, diarreia e vômito. E o que é utilizado para reversão dessa utilizada na reversão dessa intoxicação, a gente já sabe que é a atropina que é utilizada. Outra condição que a gente vai estudar agora, que a atropina é utilizada, que é para quando o paciente está com uma produção exacerbada de saliva. É uma cialorreia muito incomodativa. A cialorreia, que é essa produção excessiva de saliva, ela é muito comum em pacientes neurológicos, sobretudo pacientes que têm tumores cerebrais, pacientes oncológicos e pacientes em cuidados paliativos. A atropina é um medicamento que ele é utilizado de forma bem significativa, porque tem muita eficácia nesses casos de redução da cialorreia, porque ela tanto reduz a produção de saliva quanto outras secreções respiratórias. É utilizada, como eu já falei, pode ser utilizada no pré-operatório, na oncologia, nos cuidados paliativos. Tá? E que forma é utilizada essa atropina nesse contexto? Vamos recapitular. Aqui, quando é bradicardia, é utilizada a atropina de forma intravenosa, tá? Intravenosa. Para reversão de intoxicação também é intravenoso. E para controle ou cessação dessa cialorreia é usado o colírio de atropina. E por qual via? Via sublingual. A atropina de forma sublingual é a via de administração da atropina para reversão da cialorreia. Tá? Até o momento a gente já tem 3, está aumentando. A gente já viu que a atropina ela serve para bradicardia, antídotos para organofosforados, carbamatos e cogumelos muscarínicos. E agora a gente viu mais uma utilização clínica da atropina que é para controle ou cessação da cialorreia. Ok? Continuando a nossa discussão sobre a atropina, vamos falar um pouquinho sobre
a utilização na oftalmologia também em forma de colírio, né? Colírio, agora, o colírio diretamente no olho, né? Não é de forma sublingual. Aqui na cialorreia é usado de forma sublingual. Aqui, gente, pré-operatório, ele vai ser utilizado intravenoso, tá? Mas não para pré-operatório, mas se for para finalidade de cialorreia, a indicação ela é bastante utilizada na forma de sublingual, tá? Na oftalmologia, o colírio de atropina é o bastante utilizado para ter duas funções base. Claro que tem outras funções, que é para causar a midríase, que é a dilatação, a expansão dessa pupila, quanto provocar cicloplegia, que é a paralisação no músculo ciliar e no olho, paralisação da acomodação. A finalidade do uso da atropina em forma de colírio na oftalmologia é para facilitar exames oftalmológicos, como exames de refração, exames de fundo de olho e também no tratamento de inflamações oculares. São as principais usos da atropina no contexto aí da oftalmologia. Vamos conversar um pouquinho sobre as posologias. Entender as posologias, não se atentem quando você estudar sobre farmacologia em ficar memorizando essas posologias, porque isso você tranquilamente consegue consultar, pegar a bula profissional, verificar o que é o contexto ali para poder fazer um cálculo. Não se preocupe. Mas você precisa saber o geral. Você precisa saber que uma atropina ela é usada para uma bradicardia, você precisa saber que uma atropina é usada para uma cialorreia, você precisa saber que uma atropina é usada para ser antídoto, usada na oftalmologia para causar uma midríase, né, que é uma expansão da dilatação da pupila, uma cicloplegia, né, você precisa saber desse geralzão. Agora, no, no, no esse quadro que eu vou mostrar para vocês, eu vou falar basicamente as condições, né, clínicas e em que contexto eu vou fazer algumas observações sobre a utilização em um contexto clínico. Por exemplo, em um quadro de pré-operatório ou pré-anestesia ou durante a cirurgia para anticialogogo. A atropina utilizada como anticialogogo ou outra atividade antivagal. A dose inicial é de 0,5 a 1 miligrama, pode ser intravenoso, intramuscular ou subcutâneo, 30 a 60 minutos antes do processo operatório. A repetição dessa dose vai ser conforme a necessidade a cada 4 ou 6 horas. E vai se limitar até uma dose máxima de 3 miligramas. Tá? A gente precisa também saber, sempre estar atento, a gente não vai memorizar isso tudo, mas sempre saber os limites, né? Até onde vai o tratamento, a dose máxima que é permitida, para a gente ficar atento enquanto profissional da saúde. E cada caso é um caso, gente. A clínica ela é sempre soberana. Anticialogogo ou outra atividade antivagal. Por envenenamentos por organofosforados, carbamatos ou cogumelos muscarínicos, é de 1 a 6 miligramas, intravenoso, intramuscular ou endotraqueal, dependendo da gravidade dos sintomas. Aqui, nesse caso, a orientação é repetir a cada 3 a 5 minutos, conforme a necessidade, porque o objetivo dessa administração desses medicamentos é para reverter a ação, né, dessas substâncias, para fazer o efeito de antídoto. E se é para esse efeito, né, a dose total máxima, não há dose total máxima nesse caso, é até fazer o processo de reversão. A dose, uma orientação da bula profissional, é que a dose ela pode ser dobrada a cada administração até a obtenção da resposta. Pode ser uma redução de broncoespasmo, uma oxigenação melhorada e secagem das secreções pulmonares. E a dose de manutenção é administrar 10 a 20% da dose de ataque necessária para a obtenção da resposta em infusão contínua por hora e fazendo a titulação. O uso mais conhecido da atropina é para bradicardia. Percebam, essa bradicardia ela precisa ser sintomática.
Uma curiosidade sobre a atropina é que ela não tem efeito sobre os corações transplantados. Ela não tem efeito sobre corações transplantados. E a própria literatura, ela já coloca essa observação para a gente ter um cuidado quanto o uso da atropina na bradicardia, tá? Ó, o que vai mudar do uso da atropina da bradicardia para anticialogogo vai ser o quê? A faixa de horário. Porque na bradicardia é conforme a necessidade a cada 4 ou 6 horas. E na bradicardia vai ser conforme a necessidade a cada 3 a 5 minutos. E a dose máxima total, tanto para anticialogogo quanto para a bradicardia, vai se limitar a uma dose total máxima de 3 miligramas. E para bradicardia, começa-se com 0,5 intravenoso ou intramuscular ou 1 a 2 miligrama endotraqueal, a essa quantidade aqui diluído em não mais que 10 ml de solução estéril para injeção ou cloreto de sódio a 0,9%. Uma observação importante quanto a essa bradicardia sintomática é o que? Não confiar na atropina, no bloqueio atroventricular do tipo 2 de segundo grau ou de terceiro grau com complexo QRS largo, pois essas bradiarritmias provavelmente não respondem à reversão dos efeitos colinérgicos pela atropina. A posologia do adulto é dessa forma. Já a posologia na pediatria vai mudar, claro que a criança ela tem as suas particularidades quanto à idade, o peso, a composição corporal dessa criança. Claro que tudo muda para a criança, a farmacocinética, a farmacodinâmica da criança é muito diferente do adulto, mas o que a gente vai observar aqui nessa imagem é que as indicações clínicas do uso da atropina, eles vão preservar os mesmos do adulto, ó. Anticialogogo ou outra atividade antivagal, envenenamento por organofosforato, carbamato ou cogumelo muscarínico, ou para bradicardia sintomática, devido ao efeito do tom vagal, bloqueio de condução AV primário, não secundário à hipóxia. Tá? Percebam que é similar ao adulto, que vai mudar são as doses e as observações do tratamento continuado. E a gente discutiu hoje sobre os principais usos da atropina na prática clínica. Eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado de alguma forma. Já aproveito para te convidar novamente a se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, para receber sempre em primeira mão quando eu postar algo novo por aqui. E não se esqueça também de comentar, compartilhar com as pessoas que podem se beneficiar com esse conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.